Queridas mães, boa tarde. Falaremos na formação de hoje sobre o capítulo 18 do Atos dos Apóstolos. Peçamos luz ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nós vimos no capítulo anterior que Paulo estava em Atenas, que ele fez aquele discurso inteligente se referindo ao monumento grego dedicado ao Deus desconhecido, mas ele não teve muito êxito em termos humanos. No capítulo 18, Paulo chega em outra cidade grega importante, a cidade de Corinto, uma cidade portuária, um centro comercial de grande importância econômica e religiosa. Todas as religiões do Império Romano se concentravam em Corinto. Era uma cidade que lembra as nossas grandes metrópoles de hoje, com graves problemas econômicos, com desigualdade social e com a riqueza se concentrando nas mãos de poucos. Paulo permaneceu em Corinto por quase 2 anos e ele realizou um belo trabalho missionário de evangelização, apesar de novamente ele ter enfrentado muitas dificuldades. Não faltavam obstáculos e fechamento de coração no caminho de Paulo, mas Paulo sempre encontra pessoas que acolhem a palavra. E no versículo 2, Paulo encontra um judeu chamado Áquila e sua esposa Priscila, um casal judeu que foi expulso de Roma na época em que o imperador expulsou todos os judeus que viviam lá. Paulo se uniu a eles e Priscila e Áquila se tornaram companheiros, colaboradores e missionários como Paulo. Vemos assim que a evangelização ela não está confiada apenas aos apóstolos. Outras pessoas vão se somando a esse grupo. E nós devemos olhar para Áquila e Priscila como um casal referencial de vida missionária. Um casal que teve a coragem de se entregar a essa missão, inclusive fazer de sua casa uma casa missionária. Eles acolheram Paulo, eles trabalhavam no mesmo ofício que Paulo, na fabricação de tendas. E Paulo continuava pregando nas sinagogas aos sábados. Quando Silas e Timóteo chegaram a Corinto, Paulo se dedicou inteiramente à pregação do Evangelho. E ele dava testemunho aos judeus de que Cristo era o Messias. Mas os judeus continuavam rejeitando o Evangelho. E aí Paulo faz aquele gesto sagrado de sacudir as vestes e ele diz aos judeus: já não tenho nada mais a ver com isso, que o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça, ou seja, que vocês mesmos se responsabilizem pela vossa salvação. E ele termina dizendo: eu tenho mãos inocentes, eu fiz o que pude, agora vou me dedicar a evangelizar os gentios. Essa fala de Paulo no versículo 6 é o fim de um ciclo e o início de uma nova etapa na missão missionária de Paulo. Ele entende que, apesar do seu esforço para agregar seus irmãos judeus, sua missão principal era se dedicar aos pagãos. Essa experiência de Paulo nos faz refletir que às vezes insistimos em querer evangelizar nossos parentes, pessoas próximas, amigos e muitas vezes não temos sucesso. Nosso êxito é maior quando evangelizamos pessoas mais distantes de nós. E as pessoas de fora conseguem evangelizar nossa família com mais sucesso do que nós. Aí nós precisamos pensar até onde devemos insistir. Quando Paulo saiu da sinagoga, tranquilizou seu coração e entendeu que tinha outra missão, ele viu Crispo, o chefe da sinagoga, se converter com toda a sua família, e muitos acreditaram em Paulo por causa da conversão de Crispo e foram batizados. Esse fato nos mostra que a obra não é nossa, ela é de Deus. E Deus age pelo Espírito Santo e converte as pessoas a seu tempo, conforme a sua vontade e não conforme a vontade dos homens. No versículo 9 e 10, o Senhor veio falar com Paulo: não temas, fala e não se cale.
Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nessa cidade. Paulo vivia grandes dificuldades na pregação do Evangelho. Ele já não sabia mais como deveria falar, como deveria proceder em Corinto. Mas Paulo não poderia desistir dos coríntios. Deus falou para ele que tinha um povo preparado ali naquele lugar. E o versículo 11 nos diz que Paulo ficou um longo período em Corinto ensinando a eles a palavra de Deus. O texto sagrado nos mostra que a evangelização se faz de duas formas: a pregação da palavra e a evangelização feita pelo ensino. Jesus pregava e ensinava as multidões. Ensino tem mais a ver com educação, com instrução, com catequese. Para os judeus que já eram conhecedores da Escritura, a pregação tinha mais eficácia. Em Corinto, a catequese foi fundamental, porque muitas pessoas tinham apenas uma visão rudimentar da palavra. Muitas vezes é necessário ensinar, como Paulo fez em Corinto, para que nossa evangelização seja eficaz. A partir do versículo 18, Paulo saiu de Corinto acompanhado de Áquila e Priscila, o casal que o acolheu e se tornou missionário. Passaram por Éfeso, onde ficou Priscila e Áquila, e Paulo seguiu viagem, passando em várias regiões e fortalecendo os discípulos na fé. No final do capítulo 18, aparece a figura de Apolo, um judeu natural de Alexandria, muito sábio e conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele falava com fervor de espírito e ensinava com precisão sobre Jesus, embora ele conhecesse somente o batismo de João Batista. Priscila e Áquila o ouviram e o levaram junto com eles para que Apolo conhecesse mais profundamente o caminho do Senhor. O casal evangelizador ajuda o irmão a amadurecer na fé. O êxito da pregação de Apolo em Éfeso é porque ele provava pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Finalizando nossa formação, é importante observarmos que Deus tem colaboradores, Ele tem discípulos e conta com as pessoas. Às vezes é só a mulher, como foi na casa de Lídia. Às vezes é o homem que está à frente, como na casa de Cornélio. E agora é um casal, Priscila e Áquila. Há casais que são chamados e precisam assumir esse dom, esse carisma, a missão de ser como Áquila e Priscila e se tornarem evangelizadores e não desanimarem dessa missão. E nós também precisamos nos questionar se estamos desanimando da missão diante do cansaço e do aparente fracasso. Paulo nos deu o exemplo. Mesmo cansado e enfrentando grandes dificuldades, ele não desanimou de seguir em frente. Deus veio falar ao coração de Paulo para que não desanimasse. E hoje Deus fala para nós: não temas, fale e não se cale. Paulo, ele fez como sabia. E nós, como estamos fazendo para espalhar a boa nova do Evangelho? Não se negue a fazer a sua parte, com palavras, com exemplos, com histórias contadas ou gestos. Deus sabe aproveitar as coisas mais simples da nossa vida para que o Evangelho seja anunciado. E aqui eu faço um parêntese para lembrar que isso tem acontecido aqui no nosso grupo de mães, com os depoimentos de fé, de vivência devocional, de graças alcançadas e tantas outras experiências e catequese que vão nos evangelizando e nos ajudando a evangelizar nossas famílias no caminho até Jesus. Precisamos tranquilizar o coração como Paulo fez e confiar que a obra não é nossa, ela é de Deus. Eu termino com a frase de Paulo em Coríntios, no capítulo 3. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Um grande abraço a todas vocês, mais amigas.